Bom dia a todas, bom dia a todos. Satisfação enorme estar aqui com o presidente Bernardo pela primeira vez, fazendo uma audiência pública, para tratar de um assunto muito importante. E eu venho lutando desde 2005, quando a gente começou as primeiras audiências públicas em todo o estado de São Paulo, para fazer com que as audiências públicas, para discutir o orçamento do estado de São Paulo, seja para valer mesmo. E por quê? Porque não adianta, pessoal. Todas as leis lá na Assembleia são importantes que o governador manda. Leis de iniciativa dos deputados. Mas a lei mais importante que a gente discute e vota todos os anos, assim como é aqui na Câmara Municipal de Presidente Bernardes, em todos os municípios, no Brasil, é a lei orçamentária. É a distribuição do dinheiro arrecadado para todas as áreas. É a lei mais importante, e por isso que eu gosto muito das audiências públicas, porque se é a lei mais importante, como que você tem uma lei que é a mais importante e você não ouve a população sobre essa lei? De quanto que vai para a educação, quanto que vai para a saúde, quanto que vai para a cultura, para o meio ambiente, para a agricultura, como foi falado tantas vezes aqui. Então, por isso que é muito importante, vocês estão de parabéns, de estar participando da audiência pública para discutir o orçamento do ano que vem. É óbvio que aqui a gente recebe muitos pedidos de emendas para a Santa Casa, para a PAI, para a Prefeitura, emendas para melhorar as estradas, emendas para a saúde. Mas não adianta, isso é pontual. O que vai resolver, o que vai melhorar, é quando a gente distribuir melhor o orçamento, no orçamento do Estado. Porque daí vai contemplar os 645 municípios. Cada um com o seu pedacinho, mas todos serão contemplados. Diferente de uma emenda que também é bom, mas vai beneficiar aquele prefeito, aquele vereador, aquela entidade que tem uma relação com um deputado. E nem todas as prefeituras têm essa relação com um determinado deputado. Então, por isso que a participação e a discussão para dividir melhor o orçamento é muito importante. Queria primeiro cumprimentar nosso querido e atuante presidente, deputado Gilmar Santos, que deu uma força enorme desde quando ele assumiu a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento para as audiências públicas. Meu colega de bancada, vice-presidente da comissão, deputado Marculino. E queria cumprimentar também a Cidinha, do assentamento Margarida Alves, lá do Mirante, o Reinaldo Galvão, da ONG Afer, o Adeilton Rocha, secretário de Meio Ambiente do PT de Epitácio, o Gil Désio, presidente do PT de Cauiuá, o Luiz Brauna, presidente da Associação Assentamento Lagoinha, de Epitácio, o Luciano Santos, servidor lá de Emilianópolis, a Sônia, auxiliadora e coordenador da macro do meu partido aqui da região, e o Denilton Pinheiro, ex-prefeito de Caiuá. São nossos amigos, pessoas que estão participando sempre. Pessoal, falando em orçamento, nós estamos falando de 388 bilhões. É dinheiro pra caramba, não é? Para distribuir para o estado de São Paulo. E esse é o objetivo, da gente fazer justiça e atender às necessidades das pessoas mais necessitadas. Aquelas pessoas mais invisíveis, que muitas vezes não conseguem uma passagem para ir fazer uma consulta. Essa é a preocupação de nós da Assembleia Legislativa nas audiências públicas. E tem algumas áreas que eu sempre costumo falar, e a gente precisa corrigir no orçamento, para corrigir a situação de todas as regiões. Por exemplo, foi falado da agricultura. A agricultura tem apenas 0,31% do orçamento. 0,31%, como foi colocado aqui pelo Adenilton também, né? Qual agricultura que tem 0,31%? É o agronegócio? Não. O agronegócio não precisa da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. O agronegócio tem vida própria, tem força, tem lobby,
né, consegue com o governo federal, com o Ministério, Banco Mundial, Caixa Econômica Federal, BNDES. Quem precisa da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo é o pequeno produtor, é o assentado, é o cara da agricultura familiar. É esse que precisa da Secretaria. E é esse que precisa de mais dinheiro nessa Secretaria. Por quê? Porque é quem produz o alimento que chega na nossa mesa todo dia. E aí não dá para admitir que num Estado que tem 388 bilhões, falte um caminhão para você escoar a produção. Falta um equipamento para você empacotar, né, essa produção. Falta melhorar uma estrada para poder transportar esse produto para o agricultor, o pequeno agricultor, poder vender esse produto. Então isso a gente precisa corrigir e precisa colocar mais dinheiro aqui. É verdade, tem que passar de 0,31%, pelo menos para 1%, que daí a gente começa a resolver esse problema. Então a Secretaria da Agricultura é uma que a gente tem que ter os olhos o tempo todo, né, com um olhar para a gente aumentar esse orçamento, porque é quem fornece o alimento para a gente. E quando você produz mais, o que vai acontecer? Você vai no mercado, vai na feira, vai na quitanda, você vai abaixar o preço do produto também. Então isso que é importante. Uma outra área que tem secretaria, mas também precisa de dinheiro e mexe com a vida imediatamente de todas as pessoas, principalmente as mais necessitadas. Mexe com as entidades da sociedade civil, o terceiro setor. É assistência social. Quanto que a assistência social tem na participação do orçamento? A assistência social também tem menos de 0,5%, 0,32%. Quem que a assistência social cuida? Quando o cara está com problema, ele vai procurar na prefeitura o quê? Ele vai procurar assistência social. O Viva Leite é da assistência social. A cesta básica é da assistência social. As APAES, as entidades da sociedade civil, precisa fazer parceria com a prefeitura, com o Estado, com a União. Ele precisa da assistência social. E a assistência social tem menos de 0,5%. É aquela que cuida das famílias, aquela que cuida do ser humano. Então a gente precisa melhorar no orçamento essa secretaria. Outras secretarias que eu costumo falar e que tem pouco orçamento é a Secretaria da Cultura, do Esporte, para a gente cuidar de toda a sociedade, especialmente os nossos jovens que muitas vezes estão sendo engolidos pelo tráfico, pelas drogas. Se você não tiver política para a juventude, é lógico que a gente vai perder essa juventude, que fica sem opções de vida, né? Foi criada uma secretaria no estado de São Paulo e a gente gostou. Foi criado pelo Dória, foi a Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher foi criada, foi muito boa, mas não colocaram dinheiro na secretaria. E aí tudo aquilo que precisa para cuidar da mulher, contra a violência, né, no dia a dia da mulher, com as questões de saúde, foi colocado apenas 36, aliás, foi colocado apenas 36 milhões previsto. O que é 36 milhões para o estado todo? Mas tem um detalhe, está congelado pelo menos 9,5% desse pequeno valor. Então a Secretaria da Mulher, nós precisamos corrigir também, deputado Gilmar Maci, deputado Marculino, para a gente garantir dinheiro e que seja gasto dinheiro nessa secretaria que é tão importante. Não ouvi falar hoje aqui, se eu não prestei atenção, de uma área que é muito falada e com muito problemática e que está aparecendo muitas pessoas com o TEA, transtorno do aspecto autista, né? Então isso, depois que facilitou não, depois que nós temos condições de diagnosticar as pessoas, está aparecendo muitas pessoas com autismo. E nós precisamos de uma política do Estado de São Paulo para o autista. A nível de governo federal, no governo Dilma, foi aprovada uma lei sobre o autismo. E aqui em São Paulo também eu aprovei uma lei. Sabe quando que eu aprovei essa lei? Um programa estadual sobre o autismo. Foi com o governo Dória em 2019. Vou falar até a lei para vocês, que depois vocês podem dar uma olhadinha. A lei 17.158 de 2019. Política de proteção para pessoas que possuem o transtorno do aspecto autista. Tá? Foi criada, foi aprovada por todos os deputados da Assembleia Legislativa,
foi sancionada pelo governador Dória, só que desde 2019 até hoje não foi regulamentada. Então, toda vez que vocês pedem verba, pedem algum programa na área do autismo, tem uma lei estadual aprovada. O que precisa é ser regulamentada e fazer os programas para atender esse setor, né, dentro da área social, da saúde, que precisa tanto de investimento no estado de São Paulo. Enfim, o que nós precisamos realmente é a gente distribuir melhor o dinheiro do orçamento. Tem uma área que também não foi falado aqui, mas eu costumo falar sempre, é a questão, aliás, foi falado aqui, questão dos convênios com o IANSP. O IANSP cuida, é o plano de saúde do funcionalismo público de todo o estado de São Paulo. Qual que é o problema do IANSP hoje? Que está sucateado. E sucateado sem dinheiro, ele deixa de fazer as parcerias com as santas casas, os hospitais universitários, que vocês devem saber que acontece na região de vocês, que tem muitas santas casas, que é o único meio de saúde da região. Por que está dessa forma? Porque o governo do estado de São Paulo, não o Tarcísio, também o Tarcísio, mas também já vem de 3, 4 governos para cá, eles tiraram o percentual que tinha que colocar no IANSP. Desconta do funcionário no Lerite, que aquele é sagrado, mas a parte do governo não está sendo colocado no IANSP. Então, por isso que está a caridade no IANSP do estado aqui de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, enquanto o governo do estado colocou 212 milhões, parece que é bastante, né? Mas para o estado de todo é pouca coisa. Foi descontado dos funcionários públicos 5,4 bilhões. E o combinado lá atrás era de que o que descontasse do funcionário, o governo do estado colocaria também. Aí a gente teria o IANSP para atender o funcionalismo público, os convênios que atende com as santas casas, que atende toda a população e que resolveria ou diminuiria o sofrimento dessa população. E por último, que eu esqueci mesmo, que o meu tempo acabou, queria falar sobre os nossos amigos aí da moradia, né? O projeto Guarucaia, se não me engano é isso que tinha uma faixa aí, né? Então, todo o apoio para a questão da moradia, Minha Casa Minha Vida do governo federal, programa aqui no estado de São Paulo. Qual que é o grande problema? Eu fiz um levantamento agora, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano Habitacional do estado de São Paulo, tem um orçamento de 3,044 bilhões. Aonde que está o problema esse ano, esse momento? Né? A falta de dinheiro é que está contingenciado, está congelado 1,630 bilhões. Então tem dinheiro no orçamento para gastar, aprovado pela Assembleia, sancionado pelo governador, só que o governador agora congelou. E nós estamos no mês de agosto e tem muito dinheiro congelado pelo Tarcísio. Será que ele está querendo fazer caixa para o ano que vem? Então, Tarcísio, abre as torneiras. Esse congelamento não é só na habitação, é em todas as áreas que eu falei aqui. Da mulher, da educação, da saúde, da assistência social, também da agricultura. Então, Tarcísio, está na hora de abrir as torneiras, liberar dinheiro para os prefeitos, para as entidades que fizeram o convênio, que fizeram o contrato com vocês, com o estado de São Paulo. Portanto, pessoal, parabéns por mais essa audiência pública, pela participação grande das mulheres aqui, e tudo isso vai ser resumido, transformado em emenda, e a partir de setembro a briga, no bom sentido, será lá na Assembleia Legislativa com os deputados, para a gente ver o que a gente garante no orçamento disso que vocês colocaram aqui para a gente, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, deputado Elitato.